A igreja estava tão quieta que eu conseguia ouvir as velas. Não é metáfora. 37 velas em castiçais de ferro ao longo das paredes, e eu conseguia ouvi-las. Aquele chiado baixinho, aquela vibração mínima de cada chama, porque 200 pessoas tinham parado de respirar ao mesmo tempo. Eu ainda não entendia por quê. Estava de costas para as portas, estava olhando a Mia caminhar em minha direção, e ela era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E o quarteto de cordas tocava algo cujo nome eu não lembro, e eu estava ali, de pé, pensando: consegui. Depois de tudo, eu realmente consegui. Então ouvi Tobias, meu padrinho, fazer um som. Não uma palavra, só um som. Algo entre uma respiração e um aviso, bem atrás do meu ouvido esquerdo. Me virei e a vi. Lena estava parada no fundo da igreja com um vestido verde, as duas mãos entrelaçadas na frente do corpo, completamente imóvel. Sem desespero, sem pressa, sem nervosismo. Ela tinha a postura de alguém que esperou muito tempo por uma porta se abrir e estava simplesmente satisfeita que ela finalmente tinha aberto. Ela me olhou por toda a extensão da igreja e sorriu. Só um pouco. Só o suficiente. Esse sorriso é o que fica, não o que ela disse, não o que aconteceu depois. Aquele sorriso, pequeno, controlado, quase íntimo, porque ele me disse tudo antes de ela pronunciar uma única palavra. Me disse que ela já tinha estado aqui na cabeça dela, que tinha ensaiado como ficaria, onde ficaria parada, quanto tempo manteria o silêncio antes de se mover. Me disse que aquilo não era impulso. Me virei para Mia. E Mia estava lendo meu rosto. Ela ainda não tinha visto Lena. Estava olhando para mim. E o que quer que ela tenha visto na minha expressão, o que quer que tenha saído do meu rosto naquele meio segundo, eu vi chegar nela. Vi ela ficar muito quieta de um jeito completamente diferente do que estava quieta um momento antes. Então ela se virou, devagar, para ver o que estava atrás dela. Aquele momento, o momento em que Mia se virou, foi quando já tinha acabado. Eu só ainda não sabia. Preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente. Meu nome é Lucas, tenho 31 anos. No dia em que meu casamento desabou, eu estava há 18 meses com Mia Fisher e há 17 meses fora de um relacionamento com Lena Brandt. E em algum ponto do intervalo entre essas duas histórias, eu tinha tomado uma decisão, apenas uma, silenciosa, privada decisão, que eu tinha enterrado tão cuidadosamente que quase tinha parado de saber que ela existia. Lena sabia dessa decisão. E tinha passado os últimos 3 meses decidindo o que fazer com ela. Vou te contar quem é Lena, porque você precisa entender o que ela é antes de entender o que ela fez. Ela não é uma vilã do jeito que as histórias costumam fazer as pessoas serem vilãs. Ela não é desequilibrada, não é dramática. Ela é, de um jeito muito específico, uma das pessoas mais controladas que já encontrei na vida. Em 3 anos juntos, eu nunca a vi perder a compostura em público. O frio ela guardava para os espaços privados. Às terças à noite na cozinha, a volta para casa de alguma festa de aniversário. Em público, ela era magnética. Fazia as pessoas se sentirem especiais. Fazia as perguntas exatas. Lembrava nomes, detalhes, preferências. Não porque era gentil, eu entendo agora, mas porque informação era a moeda dela. A gente terminou em fevereiro, 17 meses antes do casamento. Estacionamento de restaurante. Eu vinha construindo coragem para isso havia 6 meses e fingindo que não estava. Finalmente disse em voz alta debaixo de uma luz fluorescente. Ela ouviu, me olhou. Então disse: "Tá bom, Lucas." E foi embora. Sem gritos, sem choro, sem cena. Só "tá bom." Essa resposta me seguiu durante meses, porque não soou como aceitação. Soou como um arquivo sendo fechado. 3 meses depois eu conheci Mia num evento de trabalho. Não quero dar a entender que ela era só o oposto de Lena, porque ela merece mais que isso. Mas vou dizer uma coisa. Sentar na frente de Mia Fisher pela primeira vez foi como tirar algo que eu nem sabia que estava carregando. Ela era quente sem performar. Era perspicaz sem transformar isso em arma. Quando ficava quieta era porque estava pensando, não porque estava calculando o estrago.
Eu tinha esquecido como era estar perto de alguém que não estava sempre 3 passos à frente. A gente foi rápido. Noivamos com 13 meses. Minha mãe, Ingrid, disse que estava feliz por mim, e então disse aquilo. Só quero ter certeza de que você está certo nisso, Lucas. Com uma ênfase particular em certo, que eu não parei para examinar. Disse que estava. Ela acenou com a cabeça de um jeito que tinha algo não resolvido nele. Deixei para lá. Estava apaixonada. Tinha dado entrada no espaço. Tinha flores para escolher. Deus, eu deixei tanta coisa para lá. Os avisos começaram 6 semanas antes do casamento e eu ignorei todos eles. Primeiro, um número desconhecido me mandou mensagem. Espero que você saiba o que está fazendo. Deletei sem responder. Segundo, Tobias, na minha despedida de solteiro, depois de 3 doses, me pôs a mão no ombro e perguntou em voz muito cuidadosa se eu tinha tido algum contato recente com Nina. Disse que não. Ele acenou devagar. Perguntei por que estava perguntando. Ele disse, não é nada. Deixei passar porque estávamos na 4ª rodada e eu ia casar em 2 semanas. Terceiro, e esse é o que deveria ter me partido ao meio. 2 semanas antes da cerimônia, minha irmã Clara mencionou no jantar que tinha visto alguém perto do meu prédio que parecia a Lina. Eu ri. Lina tá em Hamburgo, disse. É outra pessoa. Impossível. E Clara não me respondeu. Ela olhou para minha mãe. Por exatamente 1 segundo, os olhos de Clara foram para o rosto da minha mãe. E minha mãe baixou o olhar para o prato e apertou levemente os lábios. E aí alguém passou a salada e a conversa continuou. Registrei aquele olhar. Arquivei como coisa para pensar depois. Tinha um mapa de mesas com 6 conflitos familiares sem resolver e um ajuste de terno em 36 horas. Pensei naquele olhar todo dia durante quase 1 ano. Por que Clara não estava verificando a reação da minha mãe a uma notícia inesperada? Ela estava verificando a reação da minha mãe a uma informação que ela acabara de confirmar sem querer. De volta à igreja, Lena caminhou para frente, sem pressa, sem hesitar, sem olhar para os convidados dos lados. Só aquele passo lento e uniforme pelo centro do corredor. O nosso corredor, o corredor da Mia. Como se tivesse medido com antecedência e soubesse exatamente quantos passos precisava dar. Todas as cabeças tinham girado para acompanhá-la. 200 pessoas pivotando ao mesmo tempo, o farfalhar, o rangido dos bancos. E por baixo de tudo isso, aquele silêncio terrível, porque o quarteto tinha parado. O quarteto parou. Eu nem tinha percebido a música terminar. Ela simplesmente cessou, no meio de uma frase, e no silêncio que a substituiu, dava para ouvir tudo. Sapatos no piso de pedra. A expiração abrupta de alguém. Uma das madrinhas de Mia sussurrando algo rápido demais para captar. Olhei para minha mãe. Ela não tinha se virado. Cada pessoa naquela igreja tinha girado para olhar o fundo do salão, exceto Ingrid, que estava sentada no primeiro banco à esquerda, com as mãos no colo e os olhos apontados para o altar como se estivesse esperando a missa continuar. Como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e tivesse decidido que seu papel era esperar acabar. Senti algo frio e específico me atravessar. Não pânico, algo pior. Reconhecimento. Lena parou a 3 metros do altar. Me olhou, só a mim. Não para Mia, não para o padre, para mim. Me desculpe estar aqui, ela disse, numa voz calibrada para carregar sem ser elevada. De verdade. Mas faz 7 meses que carrego isso e cheguei a um ponto onde não conseguia, em sã consciência, continuar quieta. Não foi um grito, não foi uma acusação. Só uma mulher se desculpando por algo que claramente tinha vindo fazer de propósito. Lucas e eu não tivemos contato, ela disse. Mais de 1 ano sem comunicação. Mas a gente se viu. Há 7 meses. Uma noite. Uma pausa, perfeitamente calculada. E há coisas que vieram dessa noite que eu acho que as pessoas nesse salão, especialmente a Mia, merecem saber antes de essa cerimônia continuar. Ela parou aí. Simplesmente parou. Não disse quais eram as coisas. Não elaborou. Deixou coisas e vieram dessa noite flutuando no ar sobre 200 pessoas que estavam todas chegando à mesma conclusão.
e eu estava parado naquele altar e não conseguia dizer imediatamente que ela estava mentindo, porque não estava. Isso é o que nunca contei completamente para ninguém. 7 meses antes do casamento, numa quarta-feira, às 11h45 da noite, Lena me ligou. Não ouvia a voz dela há 9 meses. Ela soava diferente, não de um jeito manipulador, não no registro habitual dela. Ela soava genuinamente assustada, algo que nunca tinha ouvido nela em 3 anos. Disse que estava na cidade, que estava tendo algum tipo de colapso, que estava completamente sozinha, que não sabia para quem ligar. E eu fui. Entrei no carro às 11h45 da noite e fui até ela. Me disse que era a coisa certa a fazer. Me disse que abandonar alguém em crise era errado, independente da história. Fiquei 2 horas. A gente conversou. Ela chorou, coisa que eu quase nunca tinha visto. Fui embora. Não aconteceu nada. Mas fui para casa às 2 da manhã e me deitei ao lado da Mia, que estava dormindo, e tomei uma decisão. Não uma decisão dramática, não um momento que eu pudesse apontar com clareza. Só uma pequena escolha covarde e silenciosa. Decidi não falar nada. Não porque tinha feito algo errado, mas porque eu sabia como aquilo parecia. Meia-noite, apartamento dela, sozinhos, 9 meses depois de um término difícil. Mesmo a versão verdadeira daquela história era uma conversa que eu tinha medo de ter. Então, enterrei. Continuei enterrando todo dia por 7 meses, debaixo de tudo de bom que estava construindo com a Mia. E Lena tinha guardado aquela noite como um objeto, limpo, afiado e paciente. Não tinha contado para ninguém, não ainda. Simplesmente tinha esperado encontrar o salão certo. E agora eu estava nele. Mia caminhou em minha direção, devagar, do jeito que você anda quando está se forçando a manter a calma de propósito. Ela parou a uns 45 centímetros de mim e me olhou no rosto com uma expressão que preciso descrever com cuidado, porque não era raiva, não era dor, não era medo. Era compreensão. Compreensão ativa, em tempo real. Ela me lia do jeito que você lê algo que você suspeitou que poderia dizer a coisa errada e agora descobre que diz. Lucas, ela disse, quase num sussurro. Ela está falando a verdade sobre os 7 meses? Abri a boca. Meio segundo se passou. Esse meio segundo, aquela pausa involuntária enquanto eu calculava como explicar algo que tinha enterrado de um jeito que não piorasse. Aquele espaço entre a pergunta dela e minha resposta. Não culpa, mas a forma inconfundível de alguém gerenciando informação. Eu vi chegar no rosto dela como uma coisa física. Vi algo em Mia Fisher se fechar. Tem alguma coisa que eu não sei? Ela disse. De algum lugar atrás de nós, o clique mecânico pequeno de uma câmera de celular. Depois outro. Depois, mais 3 em rápida sucessão, como uma espécie descobrindo algo novo. O que se seguiu foi humilhação distribuída ao longo de uns 45 minutos, em formas diferentes, cada uma distinta. O padre deu um passo para trás. Só meio passo, mas eliminou o ritual. Sem ele no centro, éramos só pessoas paradas num salão danificado. O pai da Mia, Werner, quieto, grande, o tipo de homem que nunca tinha me dito uma palavra cruel em 18 meses, apareceu ao lado dela. Não me olhou. Colocou uma mão no braço dela e a redirecionou gentilmente, do jeito que você afasta algo precioso do alcance de algo perigoso. Tobias se moveu para interceptar fisicamente a Lena. Se posicionou com os braços levemente abertos, bloqueando o caminho dela para o altar. Não gritou, só ficou lá, calmo e deliberado, como alguém que tinha pensado o que faria se isso acontecesse exatamente assim. O que significava que tinha pensado. O que significava que tinha acreditado ser possível a ponto de fazer um plano. Resolveria isso depois. Tinha tantas coisas para resolver depois. Vi minha tia Helga de pé no banco, a mão na boca. Vi Sophie, amiga da Mia, já chorando, o que foi de alguma forma o detalhe mais surreal. Sophie chorava antes da Mia. Vi meu primo filmando com o celular com o braço erguido como se estivesse num show. Clara me empurrou para um corredor lateral. Dei 3 passos, parei e me virei. Minha mãe ainda não tinha se movido. Atravessei até ela. Me abaixei.
Coloquei meu rosto perto do dela e disse, tão baixo quanto conseguia enquanto mal conseguia formar palavras: Mãe, o que está acontecendo? Ela me olhou com olhos secos e firmes. Disse: Eu precisava que você visse o que estava jogando fora. Passei as 4 horas seguintes descobrindo a verdade em pedaços, e cada pedaço era pior que o anterior. Minha mãe tinha estado em contato com Lena por 3 meses. Foi ela quem entrou em contato primeiro. Rastreou o número de Lena através de um amigo de amigo, o que exigiu esforço deliberado. Ela me disse depois que não estava tentando arruinar nada. Tinha dúvidas. Dúvidas reais, amor real por baixo delas. Ela achava que eu tinha saído de Lena e ido para Mia do jeito que você foge de um prédio em chamas sem verificar onde vai pousar. Queria informação, contexto. Queria entender quem tinha sido o filho dela por 3 anos. Mas você não liga para Lena Brandt pedindo contexto. Lena deu a noite para ela. Não diretamente, deu de lado, em fragmentos, com pausas cuidadosas. Contou com a mesma técnica que usou no altar. Sem afirmações diretas, só um contorno que te convidava a preencher. E minha mãe, que já estava preocupada, já preparada, já convencida de que eu estava cometendo um erro, preencheu exatamente do jeito que Lena precisava. E então minha mãe, acreditando que estava me protegendo, acreditando que isso me forçaria a enfrentar algo que eu estava evitando, tinha dado a Lena o local, a data, o horário de início. Ela me disse que não a tinha convidado, que só tinha mencionado os detalhes numa das conversas e não tinha pedido que ela não viesse. Ela gostaria que eu entendesse que essas são coisas diferentes. Estou te contando para que você mesmo decida se são. Encontrei Lena num quarto pequeno atrás do salão de recepção. Tobias estava sentado num canto porque eu pedi que estivesse. Não me confiava sozinho com ela. Ela estava sentada com um copo de água. Parecia alguém esperando um trem atrasado. Levemente incomodada, paciente. Me diz exatamente o que você disse lá dentro, eu disse, palavra por palavra. Disse que a gente se viu há 7 meses. Sua voz era neutra. Disse que havia coisas que vieram disso. Disse que não podiam esperar. Ela me olhou de frente. Me diz qual parte era mentira. Você deu a entender, não dei a entender nada. Ela inclinou levemente a cabeça. Disse palavras que eram verdade. O que o salão fez com essas palavras não é algo de que eu seja responsável. O que você fez com essas palavras, ou não conseguiu fazer, essa é a pergunta mais interessante. Você sabia exatamente o que estava fazendo? Sabia, ela disse. Só isso. Sem elaboração, sem defesa. Sabia, sim. Queria acertar nela com algo que doesse. Tudo que eu conseguia pensar era grande demais ou pequeno demais. E então ela disse a frase que eu ouço quando estou tentando dormir. Vou te dizer uma coisa, Lucas. Entrei naquela igreja com nada. Sem prova. Sem documento. Sem evidência. Só tinha 6 palavras e um vestido verde. E em menos de 1 minuto, seu casamento tinha acabado. Ela me olhou sem piscar. Eu não destruí nada que fosse sólido. Você sabe disso. Essa é a parte que você ainda não consegue dizer em voz alta. 10 segundos de silêncio. Não consegui responder. Porque o pior, o que mais me odeio, é que por esses 10 segundos eu genuinamente não soube se ela estava errada. Encontrei Mia na sala da noiva. Ela tinha mandado todos embora. Estava sentada num banco baixo com o vestido, e quando entrei ela me olhou com um cansaço que era mais assustador do que qualquer quantidade de raiva. Sentei na frente dela e contei tudo. A ligação, a ida de carro, as 2 horas, que não tinha acontecido nada, que fiz a escolha de não contar, que me convenci de que era a opção misericordiosa. Contei sobre o olhar entre Clara e minha mãe no jantar. Contei o que minha mãe disse no banco da frente. Dei tudo sem um único detalhe suavizado. Ela ouviu sem falar. Quando terminei, ela ficou quieta por um longo tempo. Então disse: Eu acredito que não aconteceu nada. Algo se moveu no meu peito. Mas preciso que você entenda uma coisa, ela disse. Não estou encerrando isso por causa do que Lena disse naquela igreja.
Nem mesmo porque você foi ao apartamento dela naquela noite. Ela me olhou completamente. Estou encerrando por causa de cada manhã depois disso. 7 meses acordando ao seu lado, planejando uma vida com você, me deixando ficar numa igreja nesse vestido para dizer votos para você. E em tudo isso, em tudo, você não decidiu uma única vez que eu era o tipo de pessoa para quem você podia contar uma coisa difícil. Ela não estava me perguntando se tinha sido fiel. Ela estava me perguntando algo que eu não tinha boa resposta. Estava me perguntando se eu alguma vez tinha realmente confiado nela. Se ela alguma vez tinha sido, para mim, mais do que alguém que eu tinha medo de decepcionar. A pedra na minha garganta disse tudo. O vídeo foi publicado 90 minutos depois. Tobias me mandou um link sem mensagem. 37 segundos. Lena andando pelo corredor. Mia congelada ao fundo. Meu próprio rosto no quadro por 4 ou 5 segundos. E eu assisti esses segundos mais vezes do que consigo contar. Tentando identificar exatamente como pareço. E sempre chego na mesma resposta. Pareço um homem, percebendo que a parede que achava ter construído é de papel. Espalhou do jeito que essas coisas espalham. Ainda recebo versões disso de pessoas que não fazem ideia de que estão me mandando para mim. Clara cortou minha mãe naquela semana. Ela me contou depois que tinha observado Ingrid por meses, rastreando perguntas cuidadosas demais, notando uma orquestração que não tinha totalmente entendido. O olhar na mesa do jantar, Clara tinha confirmado acidentalmente algo que minha mãe estava montando, e soube no momento em que viu o rosto da minha mãe, e não sabia como me contar sem evidência. Se culpou. Disse para não fazer isso. Ela disse que faria de qualquer jeito. Tobias me disse que minha mãe tinha ligado para ele 2 semanas antes do casamento. Perguntou se eu tinha mencionado Lena. Ele não entendeu o que estava confirmando. Disse que devia ter insistido mais quando me perguntou na despedida de solteiro. Ele provavelmente está certo. Minha mãe e eu tivemos nossa conversa de verdade 3 semanas depois. Ela disse que lamentava o que tinha acontecido. Não lamentava o que tinha pretendido. Me disse que nunca tinha acreditado na insinuação de Lina, que nunca tinha achado que algo físico tinha ocorrido de verdade. Só achava que eu precisava ser confrontado. Achou que se fosse forçado a ficar no calor do meu passado, eu faria uma escolha mais clara sobre o meu futuro. Ela achava que estava me empurrando em direção a algo. Não entendeu que estava colocando um fósforo aceso nas mãos de alguém que tinha mapeado minha casa durante meses. A dor específica de ser catastroficamente magoado por alguém que estava tentando te amar é que você não consegue odiá-la tão limpo quanto precisa. Você a odeia em pedaços pequenos, entre os momentos em que sente falta dela. Mia e eu tentamos. Quero dizer isso, 2 meses tentando. Terapia, separados e juntos. Conversas tardias, do tipo que só acontece às 3 da manhã, quando você está exausto demais para performar. Tivemos momentos que quase pareciam chão firme, mas ela me disse, eventualmente, que algo tinha mudado em como via meu rosto. Não de forma dramática, só que, toda vez que eu falava, uma parte dela ainda estava naquele altar, olhando minha expressão, esperando ver se eu ia hesitar. Disse que não queria viver me checando. Disse que não achava que eu queria que ela fizesse isso. Ela tinha razão. E o jeito que disse, ainda cuidadosa, ainda justa, ainda tentando ser precisa em vez de cruel, isso me disse exatamente quem eu tinha tido e exatamente o que eu tinha decidido que ela não conseguia segurar. 4 meses depois do casamento que não aconteceu, Lina me deixou um áudio. Não atendi. Ouvi exatamente 2 vezes e não acho que vou ouvir de novo. Ela soava como ela mesma, equilibrada, seca, sem drama. Disse: sei que você me transformou em algo simples na sua cabeça, algo que explica o dia claramente. Preciso que você saiba que não é isso que eu sou. Uma pausa. Não vim porque ainda te queria. Não vim para te punir. Vim porque precisava saber se conseguia, se ainda tinha. Aquela coisa que sempre tive, a capacidade de entrar num lugar e parar tudo. E fiz isso. Entrei e o salão parou. Outra pausa. E não senti nada.
Estava lá com todo mundo me olhando e não sentia absolutamente nada. Como se tivesse dirigido 4 horas para abrir uma porta e não houvesse nada atrás dela. Sua voz não mudou. Fico tentando descobrir o que fazer com isso desde então. Esse áudio é o que me vem quando fico tentado a tornar essa história simples. Porque ela estava dizendo a verdade. Não estava lá por amor, nem ciúme, nem vingança no sentido puro. Estava lá para confirmar algo em si mesma que precisava provar. Encontrou a prova. E não deu nada. O que significa que ela queimou meu casamento como um teste que fez em si mesma. O que significa que minha mãe armou alguém que nem queria especialmente vencer. O que significa que dei a ambas o material ao passar 7 meses escolhendo conforto em vez da honestidade e chamando essa escolha de amor. Não tem um vilão limpo aqui. Isso é o que continuei esperando encontrar e continuei não encontrando. Só tem uma mulher que apareceu para confirmar seu próprio poder e descobriu que era oco. Tem uma mãe que tinha tanto medo de ver o filho repetir um erro que cometeu um maior. E tem eu, um homem que olhou para a pessoa que mais amava e decidiu, uma e outra vez, de formas pequenas e silenciosas, que ela não era alguém com quem podia ser completamente honesto. Me disse que estava protegendo ela. Estava me protegendo. E Mia Fisher, num vestido que escolheu ao longo de 6 meses, numa igreja cheia de pessoas que convidou para ver o início de uma vida, ficou no centro de tudo aquilo e entendeu mais rápido do que qualquer um o que estava realmente acontecendo. E foi, do início ao fim, a pessoa mais honesta do salão. Eu a perdi em algum momento desses 7 meses. Não no altar, não quando Lena entrou. Nem mesmo naquele meio segundo de pausa. A perdi numa quieta terça-feira à noite, 7 meses antes do casamento, quando fui para casa, me deitei ao lado dela no escuro e tomei a decisão de deixar o silêncio ser o suficiente. Só que naquele momento eu não sabia que era uma decisão. Chamei de paz.